So, recht herzlichen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und ich heiße Sie willkommen im Namen vom Goethe-Institut, im Namen der Universidade Aberta und auch im Namen der Brüderschaft São Bartolomeu der Deutschen in Lissabon. Wir haben uns heute hier zusammengetroffen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Quo Vadis Europa unter dem Thema Europa global, die europäischen Werte in einem globalen Kontext. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns heute also mehr denn je interessieren sollte. Zum Beispiel, oder ich nenne jetzt bloß ein Beispiel, wir sprechen oft von Europa als einem Friedensprojekt. Und ich habe letzte Woche im Guardian einen Artikel gelesen, also von Timothy Gordon Ash, also einige Leute mögen ihn, einige Leute nicht. Er war bei der Münchner Sicherheitskonferenz und hatte einige Teilnehmer gefragt und hat gesagt, ich habe zwei Fragen. Frage Nummer 1 ist, glauben Sie, dass Europa sich im Krieg befindet? Die meisten Leute haben mit Ja geantwortet. Und er hat gesagt, und jetzt Frage Nummer 2, wissen Ihre Landsleute, dass sich Europa im Krieg befindet? Und da hat sich praktisch niemand mehr gemeldet. Das mag jetzt dahingestellt sein, also ist Europa ein Friedensprojekt oder inwiefern? Wie werden die Werte vertreten heutzutage? Ich meine, heute Morgen haben wir gehört von dem französischen Präsident, dass er Bodentruppen eventuell in die Ukraine schicken will. Er hat gesagt, also viele haben gesagt, niemals, niemals. Die Antwort von Macron war, vor 2-3 Monaten haben die Leute auch zu Panzern niemals gesagt. Jetzt sind sie in der Ukraine. Also wir sollten uns, deswegen ist das ein guter Grund, also dass wir uns heute hier zusammenfinden und ernsthaft die Werte Europas in einem globalen Kontext erneut hinterfragen und neu diskutieren. Ich möchte hier herzlich willkommen heißen die 3 Teilnehmer und ich beginne mit einer kurzen Vorstellung, also selbstverständlich mit der Moderatorin Teresa de Souza. In Portugal weiß man das, also sie ist eine Journalistin, also eine sehr bekannte Journalistin und Gründungsmitglied der Zeitung Público und sie ist dort also die Chefredakteurin des Ressorts Die Welt. Und sie schreibt eben regelmäßig über das Weltgeschehen und speziell über Europa. Und im Laufe der Zeit hat sie schon über mehrere große europäische Ereignisse berichtet, also unter anderem über den Fall der Berliner Mauer, die Wiedervereinigung Deutschlands, über den Zerfall der Sowjetunion und mehrere andere Sachen. Also sie ist auch Co-Autorin eines Buches Conversas sobre a Crise mit Luis Amado und Portugal tem saída mit Mario Soares. Sie tritt regelmäßig in dem Podcast Diplomatas auf. Danach möchte ich unseren Gast aus Deutschland begrüßen, Hans Joas. Er sitzt hier an meiner rechten Seite. Er ist einer der anerkanntesten Soziologen Deutschlands. Er ist Ernst Röltsch, Honorarprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin und Mitglied des Committees on Social Thought an der University of Chicago. Er ist ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und war Direktor des renommierten Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Seine Forschungen konzentrieren sich unter anderem auf den Wertewandel in den modernen Gesellschaften und Säkularisierung. Er ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher, unter anderem Die Macht des Heiligen, eine alternative Geschichte von der Entzauberung oder die kulturellen Werte Europas, das Buch haben wir hier, und auch ein Buch Europa als Friedensprojekt, Fragezeichen. Also ich glaube, das ist heute auch ein wichtiges Buch, was zur Diskussion kommen wird. Danach haben wir
unseren Professor aus Portugal, Viriato Soromeno Marques. Er ist natürlich auch sehr bekannt in Portugal. Er ist ordentlicher Professor an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Lissabon, wo er verschiedene Fächer unterrichtet, darunter Sozialphilosophie und Ideengeschichte des zeitgenössischen Europas. Er ist ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Lissabon und ist regelmäßig präsent in verschiedenen Medien Portugals, wie beispielsweise Jornal de Letras, RTP2 oder Radio Renascença. Seine Hauptforschungsgebiete sind politische Philosophie sowie Natur- und Umweltphilosophie. Und er hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem Portugal, na Queda do Europa oder Casa Comum da Humanidade. Ich möchte dann die Gelegenheit auch nutzen, also mich ganz herzlich beim Goethe-Institut bedanken, also dass Sie hier diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Einen sehr, sehr herzlichen Dank also bei Herrn Ostermann von Roth von der Bartholomäus-Stiftung, also die diese Veranstaltung finanziert. Und dann einen ganz, ganz herzlichen Dank auch an das Zentrum für globale Studien der Universidade Aberta, die hier auch also wirklich sehr, sehr aktiv waren in der Vorbereitung dieses Events. Und vor allen Dingen, also und das möchte ich wirklich nicht vergessen, also möchte ich ganz, ganz herzlich, also die Studenten, also die Universidade Aberta ist eine Distanzuniversität, ich möchte ganz, ganz herzlich die Studenten begrüßen, also die heute in ganz Portugal verstreut und eventuell sogar in Brasilien oder in anderen Orten heute verstreut am Computer sitzen und hier an dieser Veranstaltung ebenfalls teilnehmen. Recht herzlichen Dank und jetzt die Veranstaltung beginnt mit einem kurzen Statement von jeweils Professor Viriato Marques und von Professor Hans Joas, ungefähr 5, 6, 7 Minuten, dass sie ihre Position darlegen können und dann wird das Gespräch, die Debatte von Frau Teresa Sousa übernommen und wir freuen uns natürlich auf eine, wenn es geht, hitzige Debatte und auf gute Ergebnisse. Recht herzlichen Dank. Muito obrigada. Vamos dar início a este debate sobre os valores europeus. O Stefan já apresentou os dois convidados, o que me reduz as minhas funções aqui. Eu só queria dizer duas coisas. A primeira é que sou daquelas pessoas que gosta muito do Timothy Garton Ash e que olha para os valores europeus com aquela clareza muito anglo-saxónica. Quando o Stefan me convidou para moderar este debate, eu pensei que seria uma coisa simples e fácil, em que o ponto de partida comum entre as pessoas facilitaria esse debate. Hoje já percebi que o tema é muito mais complicado. Tive o prazer durante a tarde, durante uma hora animada, de entrevistar o professor Hans Joas. Foi uma conversa muito interessante. Conheço o Viriato há muito tempo, discordamos numas coisas, concordamos noutras, e por isso também aceitei este convite. Sou uma admiradora da Alemanha, cuja vida política, económica, internacional acompanho a par e passo praticamente desde a queda do Muro de Berlim, que cobri para o jornal, as primeiras eleições da Alemanha unificada, tudo aquilo que aconteceu depois, os 16 anos da nossa chanceler, cuja vida conheci em pormenor, cujas biografias li todas, continuo a acompanhar, dou muita importância ao papel que a Alemanha pode ter, já teve no passado, mas pode ter no futuro, na liderança do projeto europeu, que para mim é um projeto absolutamente essencial, fundamental
para a Europa e para o mundo, só quis dizer, fazer estas referências para situar a minha presença aqui, mas vou dar imediatamente a palavra primeiro ao professor Hans Joans para que faça a sua intervenção de 8 minutos. Do you want to be the second? No, you can be the So war es first. verabredet. Es war verabredet, dass der portugiesische Kollege beginnt. Ok. So, está bem. É que esqueceram-se de me avisar, mas eu não percebi, peço imensa desculpa, mas não tem a menor importância. Dou a palavra ao Viriato Romano Marques, 8 minutos para a sua exposição inicial. Ok. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui no Goethe Institute, onde, enfim, no passado estive mais frequentemente. Quero saudar a Teresa, o professor Hans Joas, o Stefan, todos os presentes e aqueles que nos vão seguindo através do Zoom. O tema da Europa tem que, ainda por cima quando temos 90 minutos, tem que ser, enfim, infelizmente, reduzido ao possível, não é? É um tema fantástico, um tema enorme, um tema que nos faz sorrir e chorar ao mesmo tempo, como naquele poema do Heinrich Heine, quando ele pensava na Alemanha, chorava, não é? Quando pensamos na Europa também às vezes choramos muito. E, fundamentalmente, aquilo que gostaria de, no meu tempo, dizer... Nesta parte inicial vou apenas referir muito levemente os 4 tópicos fundamentais e depois vou-me concentrar apenas num deles. O primeiro tem a ver com os valores. Bom, uma das coisas que eu penso que caracteriza o tema dos valores na Europa é o seu pluralismo. É o facto de não termos, felizmente, nenhuma tábua de valores que seja pan-europeia. Temos valores partilhados, mas felizmente que temos espaços de diferença que têm a ver com a nossa cultura, com a nossa história, com a nossa ligação ao mundo. E, portanto, eu julgo que não vale a pena tipificarmos ou tentarmos normalizar uma tábua de valores. Mas eu tenho os meus e vou referir fundamentalmente quais são os valores que eu acho mais importantes. O primeiro é a capacidade de abertura ao outro. Há uma expressão muito bonita do Kant na Kritik der Urteilskraft, no parágrafo 40, em que ele diz: An der Stelle jedes jedem anderen denken. Portanto, pensar no lugar de todo o outro. An der Stelle jedes anderen denken. Penso que é fantástico esta capacidade, e infelizmente há muitos europeus que, sobretudo hoje, não praticam esta capacidade de pensar no lugar do outro, mas é fundamental, é uma característica importantíssima. E, sobretudo, é importantíssima quando estamos a viver momentos de grande tensão, ou momentos até de guerra, não é? Porque temos que pensar o que é que o outro pensa. O segundo valor muito importante, aquilo que a Hannah Arendt chamava a imparcialidade homérica. A expressão, ela usa, tem outras descendências, não é? Outras ascendências. Fundamentalmente, tem uma relação com o facto de, se considerarmos na nossa mitologia europeia, vamos buscar os gregos antigos, vamos buscar o Homero, enfim, não sei se todos os europeus merecem essa genealogia, mas enfim, vamos admitir que sim. E de facto, na Ilíada, nós temos o exemplo da imparcialidade homérica. Eu, quando li numa versão para crianças a Ilíada, eu gostei imediatamente mais do Heitor do que do Aquiles. O Aquiles era um jovem assassino, não é? Sedento de sangue. O Heitor era um estadista. Era um homem que até gostava, coisa rara nos gregos, da sua mulher, a sério, e muito do seu filho, não é? Portanto, ou seja, uma obra de gregos que trata os amigos e os inimigos num plano de igualdade. Isto é europeu. De vez em quando é europeu. Terceiro conjunto de valores. Mais uma vez a Hannah Arendt. A Hannah Arendt é de facto uma pensadora fundamental do século XXI. A diferença que ela estabelece num artigo de 67, a Truth and Politics, entre a mentira tradicional e a mentira moderna. Nós hoje vivemos num período de mentira moderna. Qual é a diferença?
A mentira tradicional é instrumental, visa fundamentalmente o quê? Enganar o outro. É a mentira da guerra, não é? Na guerra, o Rommel, quando chegou a Trípoli em março de 41, tinha uma divisão apenas, tinha apenas umas dezenas de carros de combate, e na noite em que desfilaram as tropas, ele mandou fazer em cima dos chassis de Volkswagen civis uma espécie de canhões, não é? De madeira, e os espiões ingleses disseram: uma poderosa força de blindados desembarcou, não é? Isto é a mentira saudável, não é? Tradicional, em que estamos a enganar o inimigo. Ele sabia que não tinha esses canhões, não é? Mas os ingleses não. Hoje em dia não. Hoje em dia nós vivemos numa situação em que o mentiroso acredita na mentira. Não é? Não sabe distinguir o facto da intenção. Ele próprio fica submetido na poluição que gera, não é? Porque a mentira é um instrumento quando não nos atinge a nós. E, finalmente, um quarto valor muito importante que eu vou sempre buscar ao Nietzsche, no Ecce Homo, é justamente a ideia da escala da verdade. Ele escreveu: quanta verdade suporta, quanta verdade ousa um espírito, para mim essa tornou-se cada vez mais a verdadeira escala de valor. Ou seja, wie viel Wahrheit erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist. Das wurde für mich immer mehr der eigentliche Wertmesser. Isto é extremamente importante, ou seja, o valor de sermos capazes de olhar verdades inconvenientes, a capacidade de pensar contra nós próprios. Eu penso que esses valores estão hoje profundamente postos em causa. O segundo aspecto que vou apenas enunciar, se tivéssemos tempo, eu gostaria muito de falar da liderança europeia que está a perder-se dia a dia num domínio muito importante para o projeto global da sobrevivência da humanidade, que é justamente a questão do combate à crise ambiental e climática. De facto, infelizmente, estamos a perder. Também esta guerra também está a arrastar as políticas públicas para outras prioridades, e seria muito importante também. Eu lembro-me, na conferência, por exemplo, de Joanesburgo, em 2002, lembro-me que quando eu me apresentava como um representante de um país da União Europeia, junto de colegas africanos, de colegas da América do Sul, eu era escutado com respeito, com até alguma admiração. Os africanos mudaram a Organização da Unidade Africana para a União Africana, a pensar em nós. Hoje em dia, isso não acontece. Hoje em dia, ninguém nos dá importância. Hoje em dia, a Europa, a União Europeia, tornou-se apenas um impedido dos Estados Unidos. Terceiro tema, que tem muito a ver com a Alemanha e tem muito a ver com dois dos livros que eu escrevi sobre a crise europeia em 2014 e 2019, e que tem a ver, no fundo, com aquilo que não foi feito e que continua a faltar e que vai ser sempre um calcanhar daquilo da União Europeia, que é o de não termos sido capazes de construir uma verdadeira união económica e monetária. As políticas públicas precisam de orçamentos comuns, precisam de uma política fiscal comum, como um exército, dizia o Napoleão, precisa do estômago dos soldados bem alimentados. E, infelizmente, o euro entrou sem estar equipado com essas condições. Aliás, foi na Alemanha até em 92 primeiro e em 98 primeiro que um grupo de economistas, numerosos economistas de importantes universidades, chamaram a atenção para o facto, em 92, que o euro, a moeda única, como estava pensada, ainda não se chamava euro, iria ser um perigo para a Europa, e em 98 chamavam a atenção para o facto de que chegava demasiado cedo. Nós teríamos precisado, e se queremos continuar, vamos precisar para lá da mobilidade de trabalhadores, da livre circulação de capital, vamos precisar de ter um orçamento que seja capaz de permitir uma partilha de riscos e suportar choques assimétricos, um aspecto fundamental, e precisamos de ter também uma política económica de cooperação entre os países que permita contrariar as situações contracíclicas, digamos assim. Ou seja, nós temos duas das condições da União Económica e Monetária, não temos duas fundamentais. Portanto, um orçamento suficientemente forte para suportar riscos, como aconteceu em 2008,
2010, 2011, e também uma política de cooperação, ou seja, sermos capazes de organizar e de pensar economicamente ao nível da própria União. O outro tema, vou já terminar, o outro tema é o tema da guerra, mas isso fica para a intervenção seguinte. Eu dava agora a palavra ao professor Hans Joas. Ich bedanke mich zunächst einmal für die Einladung. Ich freue mich wieder einmal, in dieser besonders schönen Stadt Lissabon zu sein. Ich verdanke die Einladung den Publikationen vermutlich, die ich über Europa vorgelegt habe, möchte aber gleich sagen, das ist nicht das Hauptthema meiner Arbeit. Alle, die arbeiten über Europa, sind Nebenprodukte und ich werde das gleich etwas näher bezeichnen. Das Buch, das hier liegt, ist von 2005, ist ein von mir herausgegebener Sammelband über die kulturellen Werte Europas. Zudem hat mich aufgefordert ein führender Mann der deutschen Wirtschaft und die Idee war, etwa 200 Führungskräfte der deutschen Wirtschaft, teils auch der Politik, zusammenzubringen und mit dem geballten Wissen erstklassiger Experten zu konfrontieren. Ich bin in diese Rolle auch deshalb gekommen, weil ich 1997 ein Buch publiziert hatte und eine Theorie entwickelt habe, die heißt, also das Buch heißt Die Entstehung der Werte, also die Frage, wie Werte denn eigentlich entstehen. Denn wir wissen alle, dass Werte, die wir heute für selbstverständlich halten, nicht schon immer in der Geschichte da waren. Und deshalb ist es doch eine wichtige Frage, wenn man denkt, Europa habe bestimmte Werte, seit wann? Und wann sind die eigentlich in die Welt gekommen? Und warum? Und in welchen genaueren Konstellationen? Ich habe dann die üblicherweise genannten Werte dabei in den Band aufgenommen. Üblicherweise werden genannt unter europäischen Werten Dinge wie eine spezifische Geschichte der politischen Freiheit, eine spezifische Geschichte der Toleranz, speziell der interreligiösen Toleranz, ein besonders hoch entwickelter, also in Begriffen Max Webers gesagt, Rationalismus der Weltbeherrschung, also die Entwicklung von Wissenschaft und Technik, oder der ganze Komplex Aufklärung. Wobei ich jeweils Leute eingeladen habe, ich gebe nur als Beispiel für Aufklärung den Reinhard Koselleck, die, wenn Sie diese Namen kennen, Ihnen signalisieren, dass es nicht Leute sind, die einfach nur voller Begeisterung über das entsprechende Phänomen sprechen, sondern Koselleck hatte ein sehr komplexes Verhältnis zur Geschichte der Aufklärung. Ich habe dann aber neben diesen konventionell genannten europäischen Wertekomplexen noch einiges weitere behandelt, das ich jetzt nur kurz nenne. Das Buch beginnt nach meiner Einleitung mit einem Kapitel über das Thema Achsenzeit. Das ist ein Begriff von Karl Jaspers, der sich darauf bezieht, dass in der Menschheitsgeschichte zwischen 800 und 200 vor Christus erst zum ersten Mal zur Entstehung von Ideen über moralischen Universalismus gekommen sei. Also dass Menschen doch an alle Menschen denken müssten, wenn sie moralisch handeln wollen und nicht nur an die Angehörigen der eigenen Sippe, des eigenen Volkes, der eigenen Religionsgemeinschaft und so weiter. Das steckt ganz stark im Christentum drinnen, behaupte ich. Aber eine Pointe von Karl Jaspers Theorie und der daran anschließenden Forschungen ist, dass man nicht sagen kann, nur im Christentum, nur meinetwegen in der jüdisch-christlichen Tradition, sondern dass man auch sagen muss, auch im ursprünglichen Buddhismus, auch im ursprünglichen Konfuzianismus. Ich hoffe, Sie sehen, was die Pointe dessen ist sofort. Dann ist es nämlich auch nicht so einfach zu sagen, in der europäischen Tradition, sondern gibt es in der indischen und in der chinesischen Kulturgeschichte eigenständige Wurzeln für ein Ethos des moralischen Universalismus.
Ich habe mich besonders auch für einen Wert interessiert dabei, der nun wirklich in Europa relativ spät erst entstanden ist, von dem aber, glaube ich, niemand bestreiten würde, dass er in Europa entstanden ist, erst im späten 18. Jahrhundert. Das ist der Wert der Selbstverwirklichung. Ein zentraler Wert in der heutigen westlichen Kultur, gerade auch in den USA. Aber noch nicht einmal das Wort hat existiert vor dem Jahr 1800. Man hat dieses Wort sogar anfangs als irgendwie paradox empfunden. Also wie soll sich jemand selbst verwirklichen? Er muss doch schon wirklich da gewesen sein, bevor er sich verwirklicht hat. Man kann diesen Begriff nur verstehen, wenn man denkt, dass bestimmte Denker, zum Beispiel Herder, die Idee hatten, dass in uns etwas ist, was nach voller Verwirklichung ruft. Ein Telos, aber nicht wie das aristotelische Telos, etwas, was sich wirklich von selber entwickelt, der Apfelbaum aus dem Apfelkern, sondern was von dem Individuum selber durch Aktivität verwirklicht werden muss. Also das scheint mir ein wichtiger europäischer Wertekomplex zu sein, der in der europäischen Geschichte erst vor etwas mehr als 200 Jahren entstanden ist. Ich habe mich aber auch sehr darum bemüht, die Schattenseiten der europäischen Wertegeschichte ins Licht zu rücken. Vielleicht wissen Sie, dass ein bedeutender amerikanischer Historiker, Mark Masauer, ein Buch über die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, das heißt The Dark Continent. Ja, das ist ein Witz natürlich, weil die Europäer das immer über Afrika gesagt haben, es sei ein dunkler Kontinent, aber hier ist gemeint, Europa ist auch der Ursprung des modernen Totalitarismus. Und die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts, also vor allem in der ersten Hälfte, ist ganz stark vom europäischen Totalitarismus geprägt. Und es geht nicht, dass die Europäer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich nur das Gute an der europäischen Geschichte zurechnen und nicht auch das Schlimme und Böse. Und das bezieht sich dann auch natürlich nicht nur auf den modernen Totalitarismus, sondern auf die zahlreichen Verbrechen des europäischen Kolonialismus und Imperialismus außerhalb Europas. Der große deutsche Historiker Wolfgang Reinhardt hat ein Buch über die europäische Expansionsgeschichte geschrieben, das heißt die Unterwerfung der Welt. Und das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt auch der europäischen Geschichte. Ich habe meine Einleitung damals beendet mit einem Zitat aus dem Entwurf eines polnischen Journalisten für die Präambel einer europäischen Verfassung. Es ist zu dieser Verfassung nie gekommen, auch nicht entsprechend zu einer Präambel, aus der zitiere ich nur wenig, das ist zu lang, um es hier vorzulesen, aber die Europäer geben sich diese Verfassung im Bewusstsein des Wertes der christlichen Zivilisation, welches die Hauptquelle unserer Identität ist. Im Bewusstsein der häufigen Fälle von Verrat, der an diesen Werten von Christen und Nichtchristen begangen wurde. Eingedenk des Guten und des Bösen, das wir den Bewohnern anderer Kontinente gebracht haben. Im Bedauern der Katastrophen, die durch totalitäre Systeme, die unserer Zivilisation entsprangen, verursacht wurden und so weiter. Also das habe ich mir zu eigen gemacht in diesem Zitat. Jetzt möchte ich kurz noch sagen, dass danach der zweite Anreiz, über Europa mich ausführlicher zu äußern, auch wieder gewissermaßen nicht ganz freiwillig zustande kam. Ich hatte in München in der Siemens Stiftung, das ist eine der nobelsten Adressen des deutschen intellektuellen Lebens, einen Vortrag gehalten über Sakralität und die Dynamiken sozialer Prozesse, in denen es dazu kommt, dass etwas als sakral empfunden wird. Und hatte dabei die These aufgestellt, dass alle Kollektive dazu neigen, wenn sie etwas für sakral halten, sich selber auszuzeichnen als besonders nah an dem Sakralen. Also denken Sie an die Geschichte des Nationalismus,
wo etwas Bestimmtes als gut bezeichnet wird. Und das ist immer das, was diese Nation besonders gut kann, beherrscht und so weiter. Denken Sie an die katholische Kirche, die eine starke Tendenz immer zur Sakralisierung ihrer selbst auch hat. Ja? Und habe also am Schluss gesagt, auch Europa sei ein solcher Fall, wo etwas, was wir aus der Geschichte des Nationalismus kennen, auf europäischer Ebene wiederzukehren droht. Wie nämlich Deutsche ab 1871 das Wort Deutsch nur mit einer Art Tremolo in der Stimme aussprechen konnten. Deutsch ist in sich das Gute. So sprechen heute viele Europäer das Wort europäisch aus. Und ich weigere mich, das mitzumachen. Dann hat mich ein Journalist, wenn ich das anekdotisch sagen darf, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angerufen, weil es einen Bericht über den Vortrag in der Süddeutschen Zeitung gegeben hatte und gesagt, dazu möchte ich Sie interviewen. Dann habe ich gesagt, das war nur marginal in meinem Vortrag, nur eine kurze Schlusswendung. Dazu gebe ich kein Interview. Interviewen Sie mich doch zu meiner Theorie der Sakralisierung. Nein, kein Interesse der Zeitung. Und dann habe ich mich unter dem Einfluss meiner Frau und anderer nach 4 Wochen umbesonnen und habe dem Journalisten geschrieben, falls Sie immer noch Interesse haben, inzwischen wäre ich doch bereit zu einem solchen Interview. Daraus sind nun weitere Arbeiten entstanden, nämlich unter der Fragestellung, ist Europa dabei, sich selber heute zu sakralisieren? Ist Europa ein Wert? Ich sage für mich nicht. Ich messe den europäischen Einigungsprozess an Werten. Aber nicht Europa ist ein Wert, ebenso wenig wie eine Nation ein Wert ist, sondern die Nation muss an den Werten gemessen werden. Das heißt zum Beispiel, und damit kann ich fast schon zu Ihnen auch kommen, wenn jemand sagt, Europa muss quasi ein einziger Superstaat werden, dann frage ich, was bedeutet das für den Wert der Demokratie? Glauben wir, dass Europa dadurch demokratischer wird? Wenn wir das nicht glauben, dann sollten wir sagen, weniger Einheit ist besser als mehr. Wir können fragen, Wohlfahrtsstaatlichkeit. Jürgen Habermas glaubt, mehr Europa ist bessere Garantie für Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa. Jürgen Habermas ist fast der Einzige, der das glaubt, würde ich jetzt etwas polemisch sagen. Die meisten fürchten, dass der europäische Einigungsprozess zu einem Abbau von Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa beiträgt. Und Frieden. Ist Europa ein Friedensprojekt? Ja, im Sinn von, wir glauben nicht mehr, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen etwa zwischen Deutschland und Frankreich kommen kann. Aber ist ein Weg Europas zu einer stärkeren Einigung, etwa zu einem gemeinsamen Heer, ein Beitrag zum Frieden? Ich habe größte Zweifel und deshalb habe ich 2020 ein Buch publiziert, das heißt Friedensprojekt Europa? Stellen Sie sich konkret vor, in Europa entscheidet, wer eigentlich? Eine Mehrheit der Europäer über den Kriegseinsatz der Soldaten aus allen europäischen Ländern, obwohl in bestimmten Ländern keine Bereitschaft ist, in diesen bestimmten Krieg mit eigenen Soldaten einzugreifen. Stellen Sie sich das vor. Sollen Menschen aus europäischen Staaten sterben in einem Krieg, den die Mehrheit der Bevölkerung in dem betreffenden Land ablehnt? Das ist eine massive Entdemokratisierung in der Entscheidung über eine existenzielle Frage. Ja? Ich habe also gesagt, wenn Europa ein Friedensprojekt sein will, muss es seine globale Rolle in Richtung Frieden ausüben. Ja? Wie kann Europa dazu beitragen, Konflikte zu verhindern? Europa wird nicht dazu beitragen, wenn es auftritt, entweder als bloßer sekundärer Allianzpartner der USA oder als eigener Global Player hochgerüstet.
Das ist ein hochkontroverses Thema, ja, zurzeit. Ich glaube aber, das ist ein zentrales Thema für die gegenwärtige Auseinandersetzung über die Zukunft Europas. Muito obrigada a ambos. Aquilo que nós designamos normalmente, nós, os leigos das questões, o que nós entendemos por integração europeia, seguindo um pouco o que disse inicialmente o Viriato Romanho Marques, é que a União Europeia, a integração europeia, não é porque haja uma uniformização de valores culturais históricos entre os países da União Europeia. São diferentes, têm tradições diferentes, culturas diferentes. A União Europeia foi criada e continua a existir a partir de um conjunto de valores políticos, que são fundamentais desde o seu início até hoje ainda mais fundamentais, e que são os valores que estão expressos nos tratados e que nós conhecemos, os valores da democracia, dos direitos humanos, da tolerância, do respeito pelo indivíduo e pelos seus direitos, o respeito à liberdade religiosa, o respeito pelas minorias que vivem no continente europeu, sejam elas quais forem. Esta é a essência do projeto de integração europeia. São valores que ultrapassam, na minha modesta opinião, que superam aquilo que foi a Europa da primeira metade do século XX, que superam aquilo que foi a Europa do século XIX, com o imperialismo e o colonialismo, e que são hoje o fundamento da própria existência da União Europeia. Esses valores, a pergunta que eu coloco a ambos os intervenientes, colocaria duas perguntas que as respectivas intervenções me suscitaram de uma maneira muito pragmática. A primeira pergunta é se esses valores políticos em que assenta hoje a União Europeia, tal como nós a conhecemos, e que são o seu cimento mais fundamental, aquilo em que ela assenta, em que ela, os pilares sobre os quais ela for construída, se não são os mesmos valores que são defendidos e que constituem a essência dos Estados Unidos da América. Não vejo, pergunto aos dois, não vejo qual é a oposição entre os valores europeus e os valores norte-americanos, nem vejo a mesma relação de subordinação da Europa aos Estados Unidos, justamente porque partilham de um conjunto de valores comuns. A segunda pergunta, muito pragmática, que lhes colocava é como é que a Europa pode continuar a ser, entre aspas, um projeto de paz, incluindo um projeto de paz global, quando o mundo é cada vez mais, depois de uma década de grande esperança para a humanidade, que foi a década que seguiu à queda do Muro de Berlim e à implosão da União Soviética, em que na Europa e nos Estados Unidos se acreditou, como se viu erradamente, que a expansão das liberdades e da democracia e a expansão da economia de mercado iriam
transformar o mundo numa realidade mais amiga de toda a gente e mais cooperante e com maior cooperação entre os países, depois desse breve intervalo de ilusão que todos mais ou menos vivemos, o mundo hoje é profundamente diferente e a Europa vive. A Europa, como ator político, vive num contexto em que a competição entre grandes potências, grandes polos de poder, que já não são apenas os polos de poder ocidentais, é dominante. Como é que a ideia de uma Europa que não se militariza, que não cria as suas próprias instituições de defesa, que não se articula com os Estados Unidos da América, pode enfrentar um mundo em que domina cada vez mais esta competição, uma competição que envolve naturalmente a Rússia, a China e as chamadas médias potências internacionais, que também têm os seus objetivos e também jogam no tabuleiro das relações internacionais. Punha estas duas perguntas aos dois, começava talvez pelo Viriato, para, se quiser, naturalmente, tentar responder, acrescentando que qualquer observação que tenha em relação à intervenção do professor Hans também tem o direito a pronunciar sobre ela. Muito obrigado. Em relação às perguntas sobre o parentesco relativamente aos Estados Unidos, bom, uma das coisas que eu tenho feito nos últimos 20 ou 30 anos é tentar também conhecer um pouco melhor a cultura política americana. Tenho publicado vários ensaios sobre os Estados Unidos e, sobretudo, uma coisa que me parece e que me orgulho, que foi a tradução dos Federalist Papers, que é um grande documento de teoria política mundial. Portanto, é um dos 7 ou 8 grandes livros da história do Ocidente sobre política, não é? E justamente uma das críticas que fiz e que tenho feito ao longo dos anos à União Europeia é justamente o de, sob uma retórica de originalidade, no fundo, acabarmos por, devido ao facto de que, na verdade, a União Europeia continua a ter, sobretudo depois do Tratado de Lisboa, uma dinâmica intergovernamental, continuamos a ser uma união em que há uns que são mais iguais pelo seu peso do que os outros, não é? E, portanto, nós não temos o modelo federal, antes tivéssemos. O modelo federal, independentemente do federalismo americano estar a atravessar uma crise grande neste momento, traduz-se em coisas muito objetivas. Traduz na existência de um orçamento federal de aproximadamente 20% do produto interno bruto, enquanto que a União Europeia, excetuando dos períodos da pandemia, agora o PRR tem à volta de 1% do produto interno bruto, não é? Exatamente, e tem, portanto, uma base fiscal comum, ou seja, os Estados competem fiscalmente, mas o IRS e o IRC têm uma base comum que depois eles podem pôr alguma coisa em cima ou não põem alguma coisa em cima. Isto é completamente diferente, isto no fundo garante, por outro lado também, todos os órgãos dos Estados Unidos são eleitos. Não é? Nós não temos comissões europeias por designação do Conselho Europeu, por designação dos Big Chiefs, não é? Isso é um aspecto. Em relação também à questão, enfim, das Forças Armadas. Muito embora eu pense que a questão da paz é de facto um valor europeu, deveria ser um valor europeu. Aqui há uns anos nos Estados Unidos houve gente que pensou que os europeus os europeus são de Vênus, nós somos de Marte, os americanos, não é? Quer dizer, o que mostra perfeita ignorância histórica. Este continente foi feito de guerra, de sangue. Cada território, cada metro quadrado que nós temos na Europa tem a sombra dos cadáveres dos guerreiros e dos civis que foram mortos lá, não é? Portanto, quer dizer, a Europa devia ter aprendido a lição da guerra e não aprendeu, não é? Mas em relação à questão das Forças Armadas, hoje em dia
Hoje em dia, o próximo presidente dos Estados Unidos, não é, continua a achar que as Forças Armadas Europeias constituem fundamentalmente em pagar 2% do PIB para comprar armas americanas no âmbito da NATO. Não é? É essa a visão. Eu recordo-me de uma coisa que me parece importante, é que em 1950 gerou-se, por pressão dos norte-americanos, mas por pressão também da realidade, tínhamos a União Soviética com o Stalin ainda, avançou um projeto de Comunidade Europeia de Defesa. Esse projeto começou em 50, o Jean Monnet teve um papel importante também, apesar de estar ligado também à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Teve uma SIG, uma Conferência Intergovernamental, em Lisboa, curiosamente, apesar de Portugal não pertencer a este processo, mas esteve em Lisboa, e elaborou uns estatutos que hoje em dia ninguém sabe, não é? Ninguém conhece. Eu penso que deve ser das poucas pessoas que conhece e que leu os estatutos da Comunidade Europeia de Defesa. No artigo 38 diz o seguinte, diz que a Comunidade Europeia de Defesa deve cooperar com a OTAN enquanto a OTAN existir. Não é? Portanto, o Eisenhower, que era o que foi... houve uma reunião no Waldorf, do Hotel Waldorf em Paris, em junho de 51, do Jean Monnet com o Eisenhower, que estava cá, era o Sasseur, era o comandante das forças da NATO, da OTAN na Europa. E ele apresentou o projeto europeu e o Eisenhower disse, nós vamos durar 10 anos, daqui a 10 anos encontramos uma solução e vamos encontrar uma solução, um modo de vivendo com a Rússia, portanto, mas vocês ficam, as Forças Armadas Europeias ficam, não é? Portanto, quer dizer, se nós fôssemos capazes de abraçar um projeto federal, qual era o problema de termos Forças Armadas? Não tínhamos que ter, porque Forças Armadas Imperiais temos nós agora, quando a França e a Grã-Bretanha vão atacar a Líbia, como faziam antigamente, como tentaram fazer no Suez em 56, não é? Isso temos nós agora, não é? Portanto, continuamos a ter as Forças Armadas dos impérios caídos, não é? Portanto, eu não me oponho à possibilidade da existência de um exército europeu, desde que seja um exército, efetivamente, respeitando uma estrutura federal e democrática republicana, não é? Bom, é melhor do que aquilo que se prepara agora, por aí, que é a de mudarmos, ficarmos completamente dependentes dos Estados Unidos e da indústria americana, não é? Bom, mas para mim o problema é mais grave. Eu acho que, e gostaria, como tem pouco tempo, de deixar-vos claramente e partilhar convosco aquilo que é, desde que esta guerra começou, o meu receio principal. O primeiro livro que eu escrevi sobre a Europa nasceu de uma viagem que fiz, ainda uma viagem de Interrail, já era professor, mas era muito jovem, e fui à Alemanha em 83 e tive uma espécie de revelação numa discoteca em que estava lá com os amigos portugueses e alemães e ouvi um tema musical de um grupo chamado Geier Sturzflug e o título da canção era Besuchen Sie Europa solange es noch steht. Visite a Europa enquanto ela ainda lá está. Isto é preciso perceber. 83, os Euromísseis, os SS-20 na União Soviéticos, na Polónia e noutros países, os Pershing II, os mísseis de cruzeiro do Ocidente, doutrinas muito bélicas, o Marshal Algarkov, que depois foi corrido em 84, no ano seguinte, que defendia os chamados grupos operacionais de manobra, que no fundo era fundamentalmente uma doutrina de Blitzkrieg com armas nucleares, ou seja, em que as divisões que avançavam pelo Ocidente tinham mísseis táticos que eram usados no campo de batalha, mas o Bernard Rogers, o Sasseur da OTAN, tinha o Strike Deep, que era mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, havia livros sobre uma guerra nuclear na Europa, em que se achava que era natural que uma parte da Alemanha fosse sacrificada, a Checoslováquia, que ainda existia, e a Polónia, uma parte da Polónia. Portanto, estávamos nisto. E eu fiquei em casa de uns familiares, de uns amigos alemães, e vi que a senhora, que era uma senhora, aquilo que nós chamamos em português corrente, sem estar com preocupações do politicamente correto, era uma doméstica, ou seja, vivia para a família. Essa senhora ia às manifestações pacifistas, pelo desarmamento. Até participei num congresso inicial dos Verdes. Os Verdes tinham entrado nos Grünen, tinham entrado no Parlamento em março desse ano, março de 83,
E eu participei, eu já era ecologista há uns anos valentes, e participei e nessa altura os Die Grünen eram pela paz. Eram pela paz. Eu agora fico cada vez admirado quando vejo aquela rapariga jovem, ministra de Negócios Estrangeiros, com um discurso absolutamente assustador, não é? Bom, a minha pergunta fundamentalmente é esta. Nós estamos num rumo que, além de ser desastrado, mal informado, não é? Então a expressão que existe aí de quando começou a guerra, apareceu logo em todos os jornais uma expressão que era uma guerra não provocada. Quer dizer, é preciso não ter memória nenhuma para dizer que esta guerra, isto é, devo dizer aqui claramente, esta guerra foi um grande risco que a Rússia tomou e o Putin tomou, é uma violação do direito internacional, com certeza, mas a partir do momento em que entramos em estado de guerra, e eu penso que a Europa está num estado de guerra não declarada, com a diferença de que a Ucrânia está num estado de guerra de alta intensidade e nós que estamos a apoiar a Ucrânia estamos num estado de guerra de baixa intensidade. Mas é uma questão de tempo. Ainda por cima com as declarações do Macron, que a Teresa me disse há bocadinho. Enfim, penso... Bom, mas qual é o problema? O problema aqui é preciso saber o que é que significa verdadeiramente uma guerra em 2024. E o que é que significa uma guerra com a Rússia, concretamente, que é a principal potência nuclear do mundo. E o que é que significa uma guerra com a Rússia depois do fim da União Soviética e depois do Gorbachev? Não é? Quando eu publiquei esse livro, o livro chamava-se O Risco do Futuro. Foi em 85, antes do Gorbachev chegar. E eu sou daqueles que têm uma enorme dívida de gratidão e de reconhecimento para com o Gorbachev. Para com alguém que, pela primeira vez na história, houve 2 impérios que estavam em luta e há um império que escolhe o risco da autoimplosão ao risco de enfrentar no campo de batalha o adversário. Eu acho que, eu penso que, eu lembro-me perfeitamente, os dirigentes políticos, o Helmut Kohl, a senhora Thatcher, o Reagan, percebiam isto e admiraram o Gorbachev por isso. E mais, como é que foi possível a União Soviética ter desaparecido com todos aqueles, com Estados que saíram, com Estados da própria União Soviética que saíram, com Estados aliados que saíram, e não houve, de facto, uma guerra generalizada. Eu não sei, quando o próximo império sair, não sei se vai ser assim. Mas a questão central é o seguinte, é que... Sim, mas eu só preciso de concluir isto e depois posso não falar mais. Calme já. A questão central aqui é, se nós olharmos a literatura ocidental, eu não conheço russo, não é? Mas ao longo destes anos todos tenho estudado, tenho lido pessoas como o Stephen Walt, o Stephen Cohen, mais recentemente o Jeffrey Sachs, que conhece muito bem, porque esteve lá a aconselhar na parte da economia, o Nikolai Petro, o Ivan Kachanovsky, que é professor em Ottawa, enfim, o Samuel Huntington, o nosso Carlos Gaspar, que tem um texto interessantíssimo de 1995, e todos eles, no fundo, chamavam a atenção para o risco de expansão da estrutura militar da NATO em direção à Rússia e, sobretudo, a questão central da Ucrânia. Não é da Ucrânia. A Ucrânia é um problema de segurança que a Rússia considera como sendo importante. E eu acho que, enfim, eu percebo porquê, mas mesmo que eu não percebesse, se eu não quero entrar em confronto com uma potência que é milenarmente uma potência europeia, eu teria em consideração as razões de segurança que são invocadas, como também gostaria que os outros países tivessem em consideração as reservas de segurança portuguesas. O problema aqui é o problema, Teresa, pois, mas não é, pois, não, mas já está a tomar parte do debate, Teresa, desculpe, mas em princípio a moderação implica também alguma contenção. Fundamentalmente o que está não, primeiro Deus, a questão aqui fundamental aqui a questão fundamental aqui é o seguinte: nas relações internacionais e numa situação de guerra é fundamental perceber quem é que está do lado de lá, perceber a doutrina do uso das armas,
perceber aquilo que orienta as decisões. E, neste momento, nada disso está a ser, aparentemente, pelo menos aparentemente, a ter sido, não está, de facto, a ser considerado. E isso vai implicar o quê? Isso vai implicar a possibilidade de uma situação de escalada, e aquelas frases do Macron é um exemplo disso, de escalada, em que, como efetivamente neste momento a Ucrânia perdeu temporariamente a sua capacidade militar e a Rússia está neste momento numa situação favorável, só temos dois caminhos. Ou vamos para um caminho de negociação, aquilo que eu dizia, eu tenho escrito nos artigos no Diário de Notícias muito sobre isto, o caminho de fazer uma solução de tipo Coreia 53, em que se faz uma paz imperfeita, não é? Mas como dizia um amigo meu, eu escrevi esse artigo, um amigo meu, o Pedro Calafate, disse-me uma coisa interessante, é que o presidente da Colômbia, o Juan Manuel Santos, que fez a paz com a FARC em 2016, numa entrevista dizia: mais vale uma paz imperfeita do que uma guerra perfeita. E eu acho que isso se aplica também aqui. Porque aquilo que eu aprendi quando fiz aquele livro foi uma coisa que eu não vejo os entusiásticos cruzados da guerra contra a Rússia a perceberem. É que uma guerra nuclear tem uma escalada, tem um patamar. Uma guerra nuclear não começa necessariamente com os SLBMs, ou seja, com os mísseis contra as cidades lançados de submarinos. Termina aí, não é? Começa com mísseis táticos nucleares. Mísseis táticos nucleares que, em 2022, dados americanos, eram muito superiores do lado da Rússia do que no lado do Ocidente, não é? Portanto, eu temo que possamos chegar a uma situação em que a Rússia, entre ficar encurralada ou seja, ter uma derrota no plano convencional, ou arriscar aliás, a sua doutrina de escalar para desescalar, ou arriscar a passar para o patamar nuclear, que possa acontecer isso, não é? E isso é fundamental. Termino já. O Putin, há muitas frases que são citadas do Putin. Há uma que é geralmente citada só a primeira parte, que é quem não, dizia ele, que quem não sente pena do fim da União Soviética não tem coração. A outra parte as pessoas, por conveniência, não citam, que é quem pensa que é possível recompor a União Soviética não tem cabeça. Não é? Essa é a frase completa. Mas há uma frase dele que, curiosamente, eu não tenho ouvido muitas pessoas a dizer. Uma frase dele em que ele diz o seguinte: eu não sei o que é que seria o mundo sem a Rússia. What? I'm sorry. Das falsch übersetzt. The micro. Ich bin ja auch nicht dran. Ok. Wenn ich irgendwann dran bin, sage ich das noch. Ok. Portanto, eu terminava dizendo que temos que. Eu penso que seria mais importante neste momento prudência, diplomacia. Já morreram muitos ucranianos e muitos russos, mas como o nosso lado é ucraniano, então muitos ucranianos. Um país que está destruído, uma juventude que se tem perdido, não são 31 mil, como diz o Zelensky, é muito mais do que isso, não é? E, portanto, a diplomacia faz uma coisa, a diplomacia ganha tempo. Não sabemos o que é que vai acontecer na Europa e nos países da Europa e na Rússia daqui a uns anos. Agora, se nós não ganhamos tempo através da diplomacia e ignoramos as regras da guerra num cenário com armas nucleares, nomeadamente com armas nucleares táticas, nós podemos, um dia destes, acordar numa situação em que depois não há sequer possibilidade de discutirmos sobre quem é que teve razão e quem é que falhou. Como eu sou moderadora, não posso comentar, só queria acrescentar que felizmente na Europa e nos Estados Unidos, não direi, mas na Europa há uma pequeníssima minoria que segue os conhecimentos e os conselhos do Viriato Sormanho Marques, senão já estávamos todos mal. Só queria referir, quando ele fala da sua visita à
Alemanha em 1983, eu só quero referir a coragem que nessa altura o chanceler Helmut Schmidt e o presidente Mitterrand tiveram, e aquela célebre frase do presidente Mitterrand no Bundestag: os pacifistas estão a oeste e os mísseis estão a leste. Há bocado, quando entrevistei o Hans Joas, ele contava-me como era antes do fim da Guerra Fria a vida em Berlim Ocidental, em Berlim, a cidade dividida, rodeada por tropas soviéticas por todos os lados, e como nessa altura de facto não se vivia em paz na Europa, e quem garantiu que a Europa Ocidental se mantivesse a salvo dos tanques e dos mísseis e das bombas nucleares soviéticas foi aquele mesmo país que veio 2 vezes salvar a Europa de si própria, garantir a democracia na Europa e vencer naturalmente a Guerra Fria. Não digo mais nada porque estou a moderar e passava já a palavra ao professor Hans Joas. Já nem me lembro das perguntas que coloquei, dado a quantidade de informação que recebi do viriato, mas o professor Hans dirá aquilo que entender apropriado. Also es liegen jetzt so viele Fragen auf dem Tisch, dass es sinnlos ist, die alle durchzugehen. Ich habe jetzt beschlossen, ich sage möglichst kurz zu 4 Punkten etwas, und da werden viele andere Aspekte dadurch fehlen. Erstens, das bezieht sich auf Frau de Sousa. Sie haben gesagt in Ihrer Moderation, der europäische Einigungsprozess beruht auf Werten. Ich wäre ein ganz schlechter Soziologe, wenn ich das glauben würde. Ja? Also ich glaube, dass Werte eine Rolle spielen, aber wenn man mit Max Weber reden würde, Werte und Interessen. Also nur die Werte zu sehen, tappt von vornherein in die Falle, eine idealisierende Selbstdarstellung von Staaten oder Staatenbündnissen wörtlich zu nehmen. So ist das nie, behaupte ich. Und natürlich ist es ganz leicht zu demonstrieren, dass die Frühgeschichte des europäischen Einigungsprozesses anders war, als Sie gesagt haben. Es begann nicht auf der politischen, sondern auf der ökonomischen Ebene. Ja? Montanunion, Verhinderung eines Zugriffs Deutschlands auf möglicherweise kriegsrelevante Bodenschätze durch Verknüpfung von Deutschland und Frankreich. Übrigens, darüber habe ich in dem Buch Friedensprojekt Europa geschrieben, mit einer verbreiteten Absicht in Frankreich, durch ein Zusammengehen mit Deutschland das eigene Kolonialreich in Afrika retten zu können, weil die französischen Ressourcen dafür nicht mehr ausgereicht haben. Das nannte man das Eurafrika-Projekt. Es gibt Landkarten, auf denen man das sehen kann, wie das bestimmte konzeptionelle Ideologen sozusagen gedacht haben. Noch 1956, als Nasser den Suezkanal enteignet hat, ist Konrad Adenauer nach Paris geflogen, um die Franzosen seiner Unterstützung für ein militärisches Vorgehen gegen Nasser zu versichern. Ja, das also idealistische europäische Staatsmänner haben nach 1945 gesagt, Menschenrechte, ja, ist einfach eine Verzerrung der Tatsachen. Die Franzosen haben in Algerien gefoltert, noch und noch in der Zeit. Es ist ein Witz. Also das ist die Erzeugung eines Nationalmythos sozusagen, jetzt auf europäischer Ebene. So haben die Nationen immer ihre Entstehungsgeschichten geschildert. Ja, ein Held und so weiter und unschuldig und dann doch siegreich. Und das stimmt nicht als Geschichte von Nachkriegseuropa. Erster Punkt. Oder zweiter eigentlich schon mit. Dritter Punkt, dieser Vergleich mit den USA. Ich meine, Sie haben sehr stark
die USA mit ihrer stark föderalen Ordnung als Vorbild für die europäische Einigung ins Spiel gebracht. Darüber kann man völlig ruhig, finde ich, ernsthaft miteinander diskutieren. Also wie stark föderal sollte Europa geordnet sein und so. Nur unter dem Gesichtspunkt, den wir jetzt die ganze Zeit hier auch im Raum haben, des Friedens, bin ich nicht überzeugt, dass die amerikanische föderale Ordnung zu einer Friedlichkeit der amerikanischen Außenpolitik beigetragen hat. Die Geschichte der amerikanischen Außenpolitik ist eine Geschichte der militärischen Interventionen überall in Lateinamerika. In meiner eigenen Lebenszeit wurde eine demokratisch gewählte Regierung in Chile das bestreitet heute niemand mehr, massive amerikanische Verwicklung in den Putsch, Henry Kissinger, gestürzt. Und Sie haben zum Beispiel gesagt, aus einer glücklichen Phase des Friedens sind wir plötzlich erwacht. Wo waren Sie, als der Irakkrieg stattfand? Ja, heute heißt es immer, also Putin scheut das Wort Krieg. Die Amerikaner haben auf ihre Intervention im Irak auch nicht das Wort Krieg angewendet, sondern von einer Intervention gesprochen. Da wird mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Und sagen Sie jetzt bloß nicht, ich sei ein Verehrer von Putin, aber ich beharre darauf, dass wir sozusagen korrekt analysieren und nicht auf der eigenen Seite idealisierend und auf der anderen Seite dämonisierend oder so etwas vorgehen. Also man darf den Namen ja kaum mehr nennen. Deutschland, also die osteuropäischen Länder haben sich loyal mit den USA in ihrem Krieg in Irak erklärt, größtenteils die Regierungen. Deutschland und Frankreich waren dagegen. Und der Name, den man kaum nennen darf, ist Bundeskanzler Schröder, der dagegen war. Und der Deutschland vor einer Verwicklung in den Irakkrieg, der nach allgemeiner Meinung, auch in den USA, heute als katastrophaler Fehler gilt. Also gehindert hat, während Angela Merkel nach Washington geflogen ist und in öffentlichen Reden erklärt hat, wenn sie Bundeskanzlerin wäre, würde sich Deutschland am Irakkrieg beteiligen. Ja, ist alles irgendwie jetzt so, ja. Und viertens und letztens, was Sie geschildert haben mit Ihrem Disco-Besuch in Berlin vermutlich oder in Deutschland, weiß ich jetzt nicht mehr, entspricht natürlich genau meinen Erinnerungen. Und wir haben in dem Interview auch darüber gesprochen. Ich lebe seit über 50 Jahren in Berlin, also seit 53 Jahren. Und ich habe die Zeit des Kalten Krieges in diesem Sinn intensiv erlebt und bin stark auch beeinflusst worden, muss ich sagen, von Leuten wie Egon Bahr, ja, also dem sozusagen intellektuellen Inspirator für die Ostpolitik von Willy Brandt. Und er hat nun wirklich beide glaubwürdig verkörpert, dass sie für die Verständigung mit dem Osten nicht eintreten, weil sie die großen irgendwie doch Sympathien mit dem Kommunismus hätten, sondern weil die Gefahr eines Nuklearkriegs im Herzen Europas real ist. Das haben wir dann in den 80er Jahren in Berlin, würde ich sagen, Ost und West, alle so erlebt. Ja? Das kann ja falsch sein, aber das war die Perspektive fast der ganzen Bevölkerung in der Zeit. Und das war auch nicht eine unsinnige Angstfantasie. Ich kenne bedeutende französische Intellektuelle, also der, an den ich jetzt denke, ist schon tot, Cornelius Castoriadis. Der hat selber auch gesagt, dass die Gefahr eines Nuklearkriegs groß ist und dass dann eben die Deutschen vermutlich Ost und West die Hauptopfer dieses Krieges sein werden. Aber das muss sein, zur Bekämpfung der Sowjetunion. Und ich halte es aber verständlich, dass die Betroffenen sagen, muss es wirklich sein? Ja, also müssen wir uns wirklich opfern? Oder gibt es nicht andere Möglichkeiten? Und es gab diese Möglichkeiten der Verständigung. Also zwischen SPD und SED und so haben Gespräche auf höchster Ebene stattgefunden, aber das war nur das Oberste. Es gab ganz viel an Verknüpfung und an dem Gefühl, das dann durch Gorbatschow sozusagen bestätigt wurde. Ja? Also wir könnten die Logik des Kalten Krieges brechen. Und jetzt ist eben mein letzter Punkt, ich bin überrascht,
dass in allem, was Sie über den Ukraine-Krieg gesagt haben, wir überhaupt nicht weit voneinander entfernt sind, während nach meinem Eindruck in dem, was Sie über die europäische Einigung gesagt haben, wir weit voneinander entfernt sind. Ja? Ich rate zu einem optimalen und nicht maximalen Grad der europäischen Integration. Ja? Optimal und maximal ist nicht identisch. Maximal kann schlechter sein als ein bestimmter Grad. Vielleicht sage ich jetzt abschließend noch, warum ich einen Zwischenruf gemacht habe. Sie haben Putin zitiert, mit Recht, und das immer in den Medien steht, er habe gesagt, der Untergang der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts oder so. Also nicht ganz wörtlich jetzt. Und dass er dann als nächstes gesagt hat, aber wer die Sowjetunion wiederherstellen will, sozusagen, der ist ihm auf einem falschen Wege. Das wurde übersetzt umgekehrt. Er hätte gesagt, wer die Sowjetunion nicht wiederherstellen will, sei auf einem falschen Wege. Und dieser Unterschied ist nun wirklich keine Kleinigkeit. Ja, also es ist ganz wichtig, dass Putin in dieser Erklärung, wie Sie richtig zitiert haben, gesagt hat, die Sowjetunion soll nicht wiederhergestellt werden. Während jetzt ja in der öffentlichen Diskussion der Ukraine-Krieg laufend so interpretiert wird, das ist der erste Schritt von Putins Versuch zur Wiederherstellung der Sowjetunion. Und vielleicht ist es das, aber es lässt sich mit diesem Zitat nicht belegen. Im Gegenteil. Muito obrigada. Só quero terminar com uma nota de otimismo. A Europa é isto, é uma pluralidade infinita de ideias e de opiniões, por isso mesmo é que é tão forte na sua fraqueza e tão forte nas suas divisões. Eu sou como o chanceler Kohl, a Europa constrói-se step by step. A chanceler também dizia isso, e só para terminarmos com algum humor, não vale a pena estarmos preocupados com as declarações do presidente Macron ontem na reunião do Eliseu em Paris, porque o único propósito do presidente Macron foi naturalmente a necessidade de dizer alguma coisa forte e convincente perante uma situação em que se começou a sentir incomodado pelo facto de a Alemanha, graças ao chanceler Scholz e ao seu governo semáforo, ter tomado e bem a liderança da Europa no seu apoio à Ucrânia e na sua relação imprescindível com os Estados Unidos. Portanto, Macron não vai dizer à force de frappe que ataque, que interfira na Ucrânia. Também queria dizer aqui outra nota de otimismo. Muita gente escreve e diz que a Rússia tem 5.523 ogivas nucleares e que os Estados Unidos só têm 5.124, e eu acho que não nos devemos preocupar com isso, porque 5.250 ou 1.124 é exatamente a mesma coisa. Elas existem para não serem utilizadas, como aconteceu ao longo da Guerra Fria, com o equilíbrio que nós chamávamos do terror, e era o terror. Vão continuar a não ser utilizadas, mas são, do ponto de vista das democracias ocidentais e da Europa também, uma poderosa forma de dissuasão em relação à Rússia. Desculpem, mas só um minuto para contar, para lembrar uma coisa que o presidente Putin disse ao jornalista americano Tucker Carlson, que o foi entrevistar ao Kremlin, e que foi a seguinte, que há uma coisa que eu acho maravilhosa e descreve como ele se sente de facto
uma pessoa, líder de um país ameaçadíssimo pelo Ocidente. Ele disse-lhe, o chanceler alemão, na altura Hitler, disse aos polacos que precisava do corredor de Danzig, hoje Gdansk. E os polacos, em vez de lhe cederem o corredor de Danzig, disseram: não senhor, o corredor de Danzig é nosso. O que é que ele havia de fazer? Tinha, obviamente, que invadir a Polónia. É este o pensamento do presidente Putin, que, aliás, é comparável ao pensamento de Hitler, naturalmente, Adolf Hitler, quando lançou a Europa numa terrível guerra mundial, da qual nós aprendemos muito e da qual nasceu esta necessidade forte, política, idealista, de construir a União Europeia. Muito obrigada a todos. Espero que o debate tenha sido esclarecedor.